Boa noite, pessoal. Inicialmente, gostaria de conversar com vocês sobre os laudos técnicos, porque eu estou em dívida com vocês em relação às correções. Eu confesso, estou muito sobrecarregado mesmo e eu não consegui corrigir, né? Vocês já vão me entregar o terceiro. Então, digamos que eu tenho 2 laudos em atraso para corrigir, né? Que vocês vão me enviar hoje ainda tá dentro do prazo, né? Mas prometo, amanhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir o laudo. Nem que seja o primeiro. Amanhã é prioridade. A hora que eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir o laudo. Garanto para vocês que amanhã eu entrego pelo menos a nota do primeiro, tá? Para vocês terem um parâmetro. E mesmo não tendo corrigido ainda, eu cheguei a olhar alguns aleatoriamente. E aí eu observei assim que alguns alunos estão cometendo uma confusão nos objetivos, onde é para colocar objetivo, está colocando introdução. Então, por exemplo, a aula de hoje, eu vou projetar aqui, e aí a gente já deixa bem claro qual é o objetivo da aula. O objetivo geralmente é uma frase bem curta, 2 linhas até 3 linhas. Novamente, a aula será sobre massa específica, mas de uma abordagem diferente da anterior, utilizando equipamentos diferentes. Então, será determinação da massa específica de soluções aquosas de sacarose. Basicamente, o título já está aqui no objetivo. Já tem um objetivo. Então, o que é que vai ser o objetivo geral dessa prática? Determinar a massa específica de uma solução problema de sacarose. Nós vamos preparar algumas soluções aqui. Professor, Oi. eu vou interromper, mas eu posso falar um pouco do exemplo do meu aqui que eu fiz dos objetivos, do que eu vou entregar hoje? Tá. Só terminar essa fala, mas pode sim, tá? Uhum. A gente vai preparar algumas soluções aqui de concentração conhecida de sacarose e depois nós teremos 2 soluções cuja concentração é desconhecida. Qual é o objetivo, então, da prática? Determinar a concentração ou teor em massa de uma solução sacarose de concentração desconhecida. Eu chamei de solução problema 1, ou seja, uma solução de sacarose cuja concentração é desconhecida. Se a concentração é desconhecida, como que eu vou determinar a sua concentração? Montando um experimento a partir de concentrações conhecidas. Eu vou montar um experimento onde a concentração de sacarose na solução será conhecida, vou fazer medidas de densidade, e aí, a partir de valores conhecidos, eu vou determinar a concentração de 2 soluções problema. Inclusive, a gente vai até fazer aqui, eu estou com açúcar, estou com um densímetro aqui, um refratômetro, aí eu vou mostrar para vocês, não todo o experimento, mas essa parte aqui da solução problema, eu vou produzir uma solução aqui com vocês na hora, uma concentração aleatória de açúcar dissolvido em água, para a gente determinar o teor de sacarose nessa solução. Tá joia? Aí, assim que eu terminar essa prática aqui, a gente volta lá para enfatizar qual é o objetivo da prática. Tá joia? Que aí vocês vão entender melhor. Pode falar o objetivo que você colocou. Só pegando o gancho aí que você falou, né, da determinação assim de 2 ou 3 linhas, eu vou ter mais ou menos 3 linhas, vou ter da seguinte forma desse da massa do cobre da acetona. Não sei se está certo, mas eu botei dessa forma, professor, para Tá até tirar uma certo. dúvida também. Vamos lá. Porque quando você falou do tema, que o tema já ajuda, eu pensei nessa forma também. Aí eu botei assim, determinarmos as massas específicas do cobre da acetona, chegarmos no seu valor final e obtermos os devidos resultados fazendo-se 3 repetições, para calcularmos densidade, massa e volume. Ao final de cada etapa dos cálculos finais, concluir a massa usando os parâmetros devidos. Utilizando o método piquinométrico.
Isso, utilizando o você método de acrescentar o método imersão quilômetro. para o cobre e o método piquinométrico para a acetona. Acho que você podia só citar Utilizando o isso daí. método quilômetro. É só um acréscimo, então, aqui, do pi, No piquinométrico. O primeiro, o do cobre, é o método de imersão, ou o princípio de Arquimedes. Ah, E o tá. É segundo, piconométrico. o nome da vidraria é piquinômetro. Então, é Isso. método piquinométrico. Vou Ah, colocar aqui. já botei aqui já. Uso piconométrico. E mais qual outro nome você falou, professor? Piquinômetro ali. E o método é pi. Tá aqui no chat, tá? Ah, tá, você botou aqui, beleza. E o Aí faz outro é só o isso. método Engraçado, na internet eu encontrei ele com C mudo, não com Q, mas de tá certo? imersão. PC? Pode É, ser. é porque tá piconométrico, é PICNO. Pode ser, pode ser. Ah, então tá. Às vezes tem dois nomes, tipo Kitazato com um S e Eu já Kitasato vi com isso. dois S. Tem os dois Uhum. nomes. Eu vi isso também. Aí gera uma confusãozinha, mas é bom que aí você me esclarece aqui, aí já tá tranquilo. Então, com o uso do piconométrico. Botei O até aqui método piquinométrico. o método, perdão. O nome da vidraria é piquinômetro. O método é piquinométrico. Beleza, Mas aí brigadão. você pensa aí certinho se você vai botar isso ali no meio do seu objetivo, se vai botar no final. Ah, tá. Ou no final ou no início, sim, mas Ou no para. meio, não. Aí você adequa aí de acordo com a frase. Eu não lembro a frase toda mais, né? Ah, tá Mas bom. eu Eu vou adequar. acompanhei. Tá É bom, isso eu vou aí adequar mesmo. aqui. E questão das Obrigado, professor. referências, por nada. Quando for extraído de site, coloca a data de acesso, porque o site está disponível na data que vocês acessaram. Mais adiante, talvez não esteja mais disponível. Tá? Podemos começar aqui, então? Querem esclarecer mais alguma coisa? Pessoal, então a prática de hoje é determinação da massa específica de soluções aquosas de sacarose, vulgarmente conhecido como açúcar. Açúcar contém impurezas, sacarose seria a substância pura, na forma de reagente mesmo, adquirido, né, de um fabricante de produtos químicos. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou preparar 7 soluções. Então, eu vou ter que reservar 7 becquerels de 150 ml. Então, vou pegar o becker devidamente lavado, seco, e vou separar 7 unidades de 150 ml. Então, eu terei a balança analítica. Essa balança analítica é aquela balança que possui 4 casas decimais após a vírgula, e, em geral, ela suporta uma massa máxima de 200 a 220 gramas. Às vezes tem tipo uma barrinha de download aqui para você não estourar o limite da balança, né? E aí o que a gente vai fazer? Ao invés de representar os 7 becquerels, vou representar um becker somente. Né? O primeiro ponto experimental. Vou pegar um becker de 150 ml, vou colocar sobre o prato da balança, e essa vidraria tem uma certa massa. Aí a balança tem esse botão aqui, tara, que é de tarar, que é de zerar. Significa que a balança vai subtrair a massa da vidraria e vai zerar o valor aqui no visor. Mas essa barrinha de download, se ela tiver essa barrinha aqui do lado, por exemplo, mesmo eu tendo tarado, essa barrinha já fica ocupado. Não é que ela desapareceu com a massa da vidraria. Ela só subtraiu, só zerou o visor. E aí eu vou seguir essa tabela. No experimento 1, que é este primeiro becker, qual a massa de sacarose que eu vou colocar? 0. E depois eu vou completar com água. Então, na verdade, o primeiro ponto experimental aqui será somente água.
eu não terei que preparar nada, ok? Então, o primeiro ponto é água pura. No segundo ponto experimental, eu terei que colocar 4 gramas de sacarose e completar a massa até chegar em 100 gramas de solução. Observem que não é 100 gramas de água, é 100 gramas de solução. Se eu tiver 4 gramas de sacarose, eu colocarei mais 96 gramas de água, totalizando 100 gramas de solução. Só que uma balança muito precisa. É muito difícil a gente conseguir cravar 4,000 e 100,0000. Então, eu deixei pontilhado aqui, porque o mais importante não é a gente cravar esse valor com 4 zeros aqui, mas que seja um valor bem próximo de 4 gramas, mas se der 4,0138, eu deixo esse valor e anoto. O importante é eu saber a massa que eu medi e fazer a anotação. Então, eu vou pegar, a balança tem essas portinhas laterais e essa superior. Eu vou abrir, por exemplo, essa portinha aqui da esquerda. Vou pegar a espátula, tá contendo açúcar. E vou jogando açúcar até o visor marcar 4 gramas. Aí vai 0,5 gramas, 0,8, 1,1. Vou acrescentando açúcar vagarosamente até eu chegar no valor bem próximo de 4 gramas. E aí, digamos que este valor seja 4,0023. Aí eu venho aqui e anoto 4,0023. Já está em gramas aqui. Eu coloquei um zero, pelo menos, né, para a gente acertar essa primeira casa. As outras 3 aqui, o que der, está ótimo. E aí, eu não vou retirar o becker da balança e nem zerar a balança novamente. A massa está aí, 4,0023. Agora eu abro essa portinha aqui da direita, pego uma piseta, aquele esguichozinho com água e vou jogando água até chegar em 100 gramas. Então, não foi 100 gramas de água. A massa de sacarose mais a massa de água vai dar 100 gramas. Se não cravar em 100, também não tem problema. Não pode ser 110, 105, mas se for 100,2541, por exemplo, 25,41. E aí, anotei a massa da solução, anotei a massa de sacarose, não houve agitação. Aí eu vou retirar o becker, eu vou colocar na bancada, pego um bastão de vidro, vou agitando até solubilizar toda a sacarose. E aí eu terei uma solução de sacarose. Nesta solução eu conheço a massa de sacarose e a massa de solução. E aí eu posso calcular o teor em massa de sacarose. Teor em massa é a mesma coisa que título. Título significa porcentagem. Então, posso calcular o título. No experimento 2, o título percentual é a massa do soluto sobre a massa da solução, vezes 100 para transformar em porcentagem. Então, vai dar 4,0023 gramas, dividido por 100,00
25,41 gramas, vezes 100. O título percentual vai dar 4, desculpa, eu fui colar aqui, eu colei errado, tá? A massa de sacarose é 4,0125 aqui. E aí o título, que vai dar 4,0023% massa por massa. Se eu tivesse completado para 100 ml, aqui, ao invés de 100 gramas, seria 4,0023% massa por volume, tá? Mas é massa por massa, porque é a massa do soluto e a massa da solução. E aqui esse valor, então, vai dar 4,0023, já está em porcentagem aqui, massa por massa. E o primeiro experimento é somente água. Então, não preciso nem medir massa de água. Eu vou pegar a massa, uma certa massa lá, para poder medir a massa específica. Dúvidas até aqui? Tranquilo, pessoal? E aí eu vou repetir esse procedimento, preparando a solução 3, depois a 4, a 5, a 6 e a 7. E as massas de sacarose são crescentes, 4, 8, 12, 16, 20 e 24 gramas. Crescente e bem distribuído, né? Sempre crescendo de 4 em 4 unidades o valor, fixando a massa da solução em 100 gramas. E aí eu vou repetindo todo esse experimento aí. E aí a segunda massa, 8,0208, por exemplo. Depois 12,006, 16,0072, 20,0258 e 24,0300. E a massa, 100,0452, aqui 45,20, 18,37, 00,42 e 12,58 aqui. E aí é só eu pegar a massa de sacarose, dividir pela massa da solução e multiplicar por 100, que vai dar 8,0172, 11,9466, 15,9778, 20,0250 e 23,9998. Então, o teor final continuou muito, muito próximo de 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Não deu exatamente esse valor, mas deu um valor próximo. E eu sei quanto que é. E eu sei que isso aqui é muito preciso, porque tanto a massa de sacarose quanto a massa da solução foram medidas com uma balança analítica. Então, este valor tem 4 casas após a vírgula. É uma solução cuja concentração é conhecida com bastante precisão. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar cada uma dessas soluções em sequência e vou colocar numa proveta.
como eu tenho 100 ml aproximadamente de solução, eu posso usar uma proveta de 50 ml. Então, eu vou pegar uma proveta de 50 ml, vou virar a solução até próximo ao topo, vou mergulhar um termômetro para medir a temperatura, e aí eu vou colocar um densímetro. Este equipamento aqui chama-se densímetro de massa específica, que é esse equipamentozinho aqui. Ele tem esse formato. Aqui nesta haste é onde nós temos a escala de densidade. Ele é preenchido com ar. E aqui no fundo tem várias esferinhas de chumbo, que é para calibrar o equipamento, para ele fazer ele afundar um pouco mais ou flutuar um pouco mais, até a gente conseguir construir este equipamento. Esse equipamento ele é todo selado, esse aparato aqui, não tem como a gente adulterar, ele é todo de vidro, ele é todo fechado, não tem nenhuma válvula, não tem nada, tá? Ele já vem calibrado de fábrica. E uma proveta. E aí posso colocar um pouco de água aqui na proveta. Essa que eu vou tomar, calma. Coloco o densímetro e solto. E aí eu meço a densidade da água pura, que vai bater, se eu for olhar aqui certinho, no 0,999. Essa proveta não é apropriada, porque ela não é de vidro, então ela não é muito transparente. E o ideal é que eu tivesse uma lupa também, para poder aproximar aqui. Tá joia? Mas da água pura eu consigo medir aqui. Como que eu vou fazer essa leitura? Eu vou fazer a leitura assim, ó. Então, nós temos esse sistema aqui. Se eu exagerar aqui no desenho, quando eu coloco água na proveta, forma um menisco, que é aquela curvatura. Só que agora a proveta, ela contém esse cilindro aqui no meio, né? Então, essa curvatura, né, devido à presença desse bastãozinho aqui no meio, ela vai ficar um pouquinho alterada, ela vai ficar assim, ó. Vai formar um menisco aqui e um menisco aqui. E tá. E aí eu tenho que olhar na base do menisco aqui. Onde bater aqui na escala, vai ser a medida da massa específica. E aí, para a água pura, a massa específica é 0,999. Esse densímetro possui 3 casas após a vírgula. Tá joia? E aí, eu pego essa segunda solução e coloco aqui na proveta novamente. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou descartar a água. O que eu não posso fazer agora?
Se eu pegar a solução 2 e colocar aqui, o que, que vai acontecer? Eu tenho um residual de água aqui. Se eu tenho um residual de água, quando eu colocar essa solução, que é 4%, ela vai diluir um pouquinho. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama que é ambiente. Fazer ambiente é o seguinte: eu vou pegar essa solução que é 4%, vou jogar um pouquinho aqui, e aí vou lavar. Vou lavando, aproveita, vou entornando aqui, até passar uma solução 4% por toda ela, aí eu descarto. Faço isso 3 vezes. Quando eu fizer isso 3 vezes, eu sei que todo esse resíduo agora de líquido é uma solução de 4%. E aí eu pego e completo com a solução 4%. Coloco o densímetro novamente e meço a densidade. E aí, quando eu medir a densidade dessa solução 4%, esse valor vai aumentar. Ele vai para 1,016. Aí a próxima solução será 8%. A solução, o residual que está aqui é 4%. Aí eu vou completar com 8%. Eu não posso misturar 8% com 4%. Não preciso lavar. Por quê? Essa solução 4% é mais parecida com a 8% que eu vou colocar do que a água. Por isso que eu já estou colocando na ordem crescente. Se a solução residual aqui é 4%, eu vou lavar 3 vezes, vou fazer ambiente 3 vezes com a solução 8%, vou descartando. Aí depois todo esse resíduo aqui de líquido é solução 8%. Aí eu completo a proveta, coloco o densímetro e meço a densidade da solução 8%. Aí essa medida, 1,032. Dúvidas até aqui? Não, Tranquilo? E aí eu continuo. Pego aquela residual de 8%, lavo com a solução 12% e vou realizando as medidas. 1,048 vai dar a densidade da próxima. 1,066. 1,083 e 1,101. E aí uma coisinha que eu esqueci de comentar com vocês é que este densímetro que eu estou utilizando, a escala dele vai de 1 até 1,100. E aí depois ele tem mais 2 tracinhos aqui, ó, antes, 2 tracinhos depois. Então, na verdade, ele vai de 0,998 até 1,102. Então, ó, todos esses valores aqui, ó, estão dentro deste intervalo. Começou de um pontinho abaixo e terminou em um pontinho acima. Não tem um densímetro com uma faixa larga, por exemplo, de 0,5 até 1, ou de 1 até 2, de 0,5 até 2. Geralmente, os densímetros eles têm uma escala que vão de 0,1 em 0,1 unidade. Então, dependendo do que eu trabalho, eu preciso ter um kit de densímetros. Um para cada faixa, né? Um para cada tipo de solução que eu estou trabalhando. Esse, especificamente, é um densímetro de cervejaria. É para medir a densidade de cerveja. Durante a produção de cerveja, o líquido sempre fica neste intervalo de densidade. É para a gente medir a densidade antes de começar a fermentação e após o término da fermentação. Por quê? Na cerveja tem a cevada, que é uma fonte de carboidratos.
Então, antes de iniciar a fermentação, nós temos a cevada, que é a fonte de açúcar, que vai fazer o líquido ficar mais denso. A gente vai medir a densidade do mosto, né, antes da fermentação. Durante a fermentação, os açúcares são convertidos em etanol através da fermentação alcoólica. Todo o açúcar? Não, uma parte. E aí, quando uma parte dos açúcares são convertidos em etanol, a densidade do líquido diminui. E aí eu meço a densidade antes de começar a fermentação, após o término da fermentação. Essa variação, essa diferença de densidade entre o início e o fim da fermentação, através de uma equação, pode ser convertida no teor de etanol na bebida. Então, esse densímetro especificamente é usado para essa finalidade. Só para cerveja? Não. Para qualquer líquido com densidade no intervalo entre 1 e 1,1. Mas, usualmente, ele é utilizado para medir teor alcoólico no processo de fabricação de cerveja. Então, isso que nós estamos fazendo aqui também tem utilidade na fabricação de cerveja, pelo menos no entendimento do processo. Claro que na fabricação de cerveja é mais complexo, mas aqui já tem uma base do que acontece também no processo. Tá joia? Bom, dúvidas até aqui? Não. Bom, então agora eu tenho na tabela essas duas colunas. Teor de sacarose e massa específica. E agora eu vou plotar um gráfico. Então, eu coloco aqui, ó, o teor de sacarose vamos ver aqui, 0, 4,0023, 8,0172, 11,9466, 15,9778, 20,0250 e 23,9998. Eu juro que eu deixei isso aqui tudo pronto. E desapareceu agora. Aqui nós temos o título, percentual, massa por massa. E aqui a massa específica, que é ρ, em gramas por centímetro cúbico. E aí eu vou marcar. Primeira coluna será o eixo X, segunda coluna o eixo Y. Então, são os pares X e Y na hora de plotar um gráfico. Vou marcar os dados experimentais, venho em inserir gráfico de dispersão, é o tipo de gráfico que a gente vai usar. Aí vou botar esse aqui sem linhas, tá? Quando a gente plotar esse gráfico, a gente observa que os pontos estão praticamente formando uma reta. Então, a gente observa que existe uma correlação linear
entre a massa específica e o teor em massa de sacarose. E aí eu posso fazer as alterações aqui, ó, colocando 3 casas decimais. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma regressão linear. Isso é um tratamento estatístico que utiliza o método dos mínimos quadrados. O que é esta regressão linear? É um procedimento estatístico que permite encontrar a melhor equação de reta que representa esses pontos experimentais. Parece uma reta perfeita, mas não é. Então, vou marcar os pontos aqui. Clico com o botão direito do mouse. E aí eu vou adicionar uma linha de tendência. Aí esses pontos poderiam estar alinhados de modo a formar uma função exponencial, uma função de reta, uma função logarítmica, polinomial. Mas quando eu olho aqui, eu observo que eles estão formando uma reta. Então, o tipo de regressão que eu vou escolher é a linear. Se eu observasse um comportamento exponencial, eu ia escolher um ajuste exponencial. Então, eu vou escolher o ajuste linear. E eu marco essas duas opções aqui embaixo. Ó. Exibir a equação no gráfico, já apareceu aqui, e exibir o valor de R ao quadrado no gráfico, que é o coeficiente de determinação. Então, eu encontrei a equação desta reta pontilhada. Y é igual a 0,0042x mais 0,9985. O Y, na verdade, ele é a densidade, é a massa específica. E o X é o título percentual. Esse pontinho aqui é de multiplicação, tá? Título percentual, no contexto de bebidas, também é conhecido como grau Brix. Então, se vocês encontrarem assim 5,6 grau Brix, significa 5,6% massa por massa de sacarose. Usado em bebidas, em suco, em processos de fermentação em geral, tá? Grau Brix é a mesma coisa que teor massa por massa. O que significa essa equação? É a melhor equação que representa esse conjunto de pontos experimentais. Aí, se eu exagerar um pouco aqui, eu vou botar os pontos assim, ó. Vou colocar um ponto aqui, um aqui, um aqui, aqui. Se eu olhar esses pontinhos em preto, eles ainda estão próximos de uma reta. Não estão alinhados, mas está muito mais para uma reta do que para uma função exponencial. Este ponto preto, digamos que esquece esses azulzinhos, esse ponto preto está acima da reta. Então, aqui tem um erro positivo. Esse pontinho preto está acima da reta. Então, aqui tem um erro positivo também. Esse aqui está abaixo da reta. Então, tem um erro negativo. Esse aqui está abaixo da reta, tem um erro negativo.
Então, se eu pegar o erro 1, mais o erro 2, mais o erro 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7, vai dar 0. Então, esta é a melhor equação de reta que se ajusta entre os pontos experimentais. Se eu somar todos os erros, os positivos e os negativos, essa soma vai dar 0. Então, é a melhor reta que se ajusta entre esses pontos experimentais. É essa equação de reta. Então, agora a gente tem um modelo linear, uma equação matemática, um modelo matemático que correlaciona a massa específica com o grau Brix, ou teor em massa de sacarose. E o que significa o R ao quadrado? Coeficiente de correlação amostral. O quão correlacionado os X e o Y estão. Esse valor, né, como aqui é ao quadrado, nunca vai ter valor negativo. Ele é um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a correlação. Se este valor der 1, é porque nós teremos uma reta perfeita. Todos os pontos perfeitamente alinhados. Cada erro aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, os pontos alinhados. Tipo, eu botar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, e fazer uma regressão linear. Então, se eu fizer isso daqui, ó, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4. E 0, 10, 20, 30, 40, 50. 5 aqui. Inserir gráfico de dispersão. Marco ponto. Botão direito. Adicionar linha de tendência. Mostrar a equação da reta e o R ao quadrado. Y é igual a 10x. Sim, o y é sempre 10 vezes maior do que o x. E o r ao quadrado deu 1, porque a reta é perfeita. No experimento que nós fizemos, o resultado é muito bom do r ao quadrado. E não poderia ser ruim, porque as soluções tiveram as massas medidas em uma balança analítica, 4 casas após a vírgula. E a massa específica com densímetro, 3 casas após a vírgula, é uma boa precisão para os dois equipamentos. O densímetro ainda é mais difícil de medir. A balança é tranquila, tem um visor lá, você olha para o visor e anota o valor. Agora, o densímetro já é um pouquinho mais difícil de medir. Você pode ter um pouquinho de dúvida se o líquido está batendo na linha de cima ou se está batendo na linha de baixo. É bom ampliar com uma lupa, mas ainda assim o resultado é muito bom. Então, pelo menos 2 noves aqui, ó, ou pelo menos 0,98 para um experimento desse daqui. Ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Uma das partes aqui do roteiro, né, seria preencher essa tabela. Já foi preenchida, só falta a solução problema aqui. Plotar o gráfico da massa específica pelo teor de sacarose. Já deixei meio que semi-pronto aqui, ó. O intervalo aqui em Y e em X está correto. E aí é só vocês pegarem os valores aqui, ó. 4, 1,016. E ir marcando 4 com 1,016. 8 com 1,032. Aí vai marcando os pontos aqui. Né? Traça uma reta. É um gráfico, né? Se vocês estivessem com o roteiro impresso, para vocês montarem manualmente.
Mas aí eu já fiz no Excel, já formatei tudo certinho, e é esse gráfico aqui que eu tinha feito, e ele desapareceu lá do Excel. Mesma equação de reta, ó, o mesmo R ao quadrado, o mesmo gráfico, tudo certinho aqui para vocês. Então, para vocês fazerem no computador, vai ficar um gráfico assim. Para fazer manualmente, num roteiro, por exemplo, vocês vão marcando os pontos, vão traçar uma reta. Aí, para encontrar a equação da reta, vocês vão jogar esses dados aqui numa tabela, ou vão fazer na calculadora científica. Também tem como encontrar a equação da reta na calculadora científica. Eu posso ver se eu acho um vídeo para vocês no YouTube, se vocês quiserem, ou posso tentar fazer um vídeo. Eu não fiz aqui porque filmar a calculadora com a webcam fica bem complicado de fazer isso. Eu teria que dar um jeitinho aqui de fazer com o celular. Mas esta regressão aqui também dá para fazer com a calculadora científica. E para quem não está usando o Excel, está usando o Calc, lá do LibreOffice, que é o que é adotado pela instituição, que é gratuito, a maneira de fazer também é muito parecida. Aqui já tem até os dados aqui, ó. É só marcar os pontos, inserir, gráfico. Qual o tipo de gráfico? De dispersão, sem linha. Seleciono o ponto, botão direito. Tá com zica, filho. Aí. Marquei. Fio, o que está acontecendo aqui? Só um instante. Inserir gráfico, dispersão. Inserir linha de tendência, linear, mostrar a equação, mostrar o coeficiente, e olha a surpresa. O algoritmo aqui da calculadora científica e o algoritmo aqui do LibreOffice é bem superior ao do Excel. Olha a equação do Excel. Do Excel 0,0042. Depois tem 3, 2, 0, 4, esse monte de casa decimal. E lá no Excel 0,9985. Tem mais casas decimais aqui ainda, tá? No Excel deu 0,9996. Depois tem 4, 9, 8. Então, o Libre provavelmente tem um algoritmo idêntico da calculadora científica, que eu uso esta daqui, da Cássio, que é a que a maioria dos alunos tem também. A equação da calculadora dá a mesma do LibreOffice, tá joia? Quem gosta de trabalhar com Excel, que é o meu caso, o que eu faço? Eu monto os gráficos tudo no Excel, aí jogo essa tabelinha aqui no Libre, faço uma regressão linear, pego esta equação aqui melhorada e altero aqui. Porque o Excel em termos de apresentação, ele é mais interessante, né? Os gráficos mais bonitinhos para fazer relatório, essas coisas. Dúvidas até aqui? Não, certo. E aí eu anoto a equação aqui. Então, ó, anotar a equação. Massa específica já está aqui, ó. Massa específica é igual a 0,0042 vezes o título percentual
mais 0,9985 e R ao quadrado 0,9996. Em seguida, eu monto o gráfico. E, por último, eu vou determinar a concentração de uma solução problema. Que solução problema é esta? Uma solução que contém sacarose, água com sacarose, cuja concentração é desconhecida. O que eu posso fazer com uma solução cuja concentração é desconhecida? Eu posso medir a sua massa específica. A massa específica eu faço, eu meço com densímetro. Uma vez que eu medir a massa específica, eu substituo aqui na equação e encontro o título, que é a sua concentração. Ao invés de utilizar esses valores, pessoal, que eu havia simulado aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui aleatoriamente. É importante também que esta solução problema tenha um teor de sacarose entre 0 e 24. Porque a equação, o intervalo experimental lá é de 0 a 24%. Então, eu não posso ter uma solução aqui 35%. Então, aqui eu tenho um copo com água filtrada. Açúcar. Aí eu vou colocar um pouco de açúcar aqui. Dissolver. Transfiro para a proveta. E agora eu vou fazer o seguinte. Para complementar a explicação, eu vou falar sobre esse aparato aqui, que se chama refratômetro. Ele mede o índice de refração de uma solução. O princípio de funcionamento dele é o seguinte:
Imagine uma laminazinha, uma camada extremamente fina de água. Mas aí eu vou exagerar bastante aqui no desenho. Eu terei essa fina camada aqui, ó, de água. Quando a luz incidir, aqui é o ar e aqui vai ser água. Quando a luz incidir sobre essa superfície, ela vai encontrar um meio mais denso e vai se refratar. Vai sofrer um desvio. E aí, se eu colocar nessa solução 4% de sacarose, esse índice de refração muda. O desvio é um pouquinho maior. Se eu colocar 8%, o desvio é maior ainda. Então, quanto mais concentrado for a solução, ela vai ficando mais densa. E aí, o índice de refração vai aumentando. Este equipamento, ele é baseado nesse princípio. O que ele mede? Índice de refração. Da mesma maneira que nós fizemos aqui uma correlação entre a massa específica e o teor de sacarose, também dá para fazer uma correlação entre o índice de refração e o teor de sacarose na solução. Ou se for uma solução de água com cloreto de sódio, o índice de refração com o teor de cloreto de sódio. Ou uma correlação do índice de refração com a massa específica da solução. E aí, este equipamento é este brinquedinho aqui. Ele tem essa lâmina, esse cristalzinho azul. Ele tem essa tampinha. Nesta região aqui, ó, nós vamos colocar 2 gotinhas do líquido. Neste caso, uma solução de sacarose. Esta solução problema aqui. E aqui vai ter esse visor. Ele tem um ajuste de foco aqui também. Quando eu olhar aqui pela lente, o que eu vou enxergar? Uma figura tipo essa daqui. Essa transição entre o branco e o azul é justamente o teor. Então, a leitura aqui ó, está dando 15 graus Brix, que é a mesma coisa que eu comentei, 15% em massa por massa. E aí, dependendo da finalidade do refratômetro, essa escala aqui de dentro, ela pode vir em porcentagem Brix, que seria para teor de açúcar, pode ser porcentagem de salinidade, por exemplo, para aquários, ou pode vir a escala de densidade. Na verdade, o que o equipamento está medindo? Índice de refração. Mas aqui eu não consegui relacionar a massa específica com a concentração. Então, foi também relacionado a massa específica com o índice de refração com a massa específica, índice de refração com a salinidade, índice de refração com grau Brix. O meu, ele tem 2 escalas. A da esquerda é grau Brix e a da direita é salinidade. Também muito utilizado para cerveja. Para medir o teor de açúcar antes e após a fermentação, para estimar o teor alcoólico da bebida. Você deve estar imaginando por que eu tenho isso tudo, né? Eu não bebo, tá? Mas o processo da cerveja é muito interessante. Muito mesmo. Aí, para vocês não acharem que eu estou boicotando vocês, eu vou fazer o seguinte. Bom, de certa forma, vocês vão ter que acreditar, né? Mas pegar um papel absorvente, um papel higiênico, vou deixar ele sequinho aqui.
Vou colocar 2 gotinhas da solução aqui. E vou medir o teor. Vou obter uma imagem dessa daqui, azul com branco. Na minha leitura, está dando 17,9%. 17,9%. Bom, como eu confio nesse equipamento, porque eu comprei ele da China, então, digamos, vamos admitir que esse valor esteja correto, tá? Se não for 17,9, é um valor muito, muito próximo. Pode confiar nesse equipamento, porque ele é muito bom, independente do fabricante. Diga, Anderson. Onde que encontra, professor, esse instrumento? Esse eu comprei no Mercado Livre. Ah, tá. Não, no AliExpress, esse foi. Ah, tá. Mas o preço dele varia muito no mercado? Ele é muito caro? Nossa, na hora que eu comprei foi 100 e poucos a R$200. Quando eu comprei. Só um deck que eu consegui tava 5.000 e cacetada. O quê? É, mas caso da ml, depende do tamanho Não, o do que olhou? o Becker. Um Becker? Isso. Não, você olhou errado. Não, eu não sei se foi isso que eu vi, mas acho que mas era de platina, não? Isso. Só se for. Pô, tô brincando. Não, foi um que eu vi de 5.000, não foi isso não, tô brincando. Foi Deve ser um que eu kit vi. de vidraria, 5.000. É. E depois tem no Mercado Livre, é um pouquinho mais caro. Na época eu comprei, o dólar estava mais baixo, faz sim. tempo que eu tenho ele. E eu comprei lá. E o densímetro eu comprei em Jardim Camburi, uma cervejaria que tem lá. A balança analítica que eu vi que tá cara. Foi? A balança Não, analítica. balança analítica, 5.000 tá barato, então. Nossa Deus, 5.000 todo. É 8.000, 10, 12.000, uma balança boa. E aí, pessoal, 17,9, tá? Vamos ter esse valor como referência. O que eu guardei? Vou ver se está aqui ainda. Eu sei que vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. Ver se vocês conseguem ver pelo menos a faixinha, a transiçãozinha. Estão vendo? Do azul para o branco ali, ó. Dá pra ver que tem uma Aqui, parte ó. um pouco. Aqui é o 15, ó. E aqui é o 20, ó. 20. E aqui é o 15, ó. Ele está ali no meio, entre o 15 e o 20. E agora eu vou medir a densidade, utilizando o densímetro. Onde que está o 1? O 1 está aqui em cima. Quando eu coloquei ele na água, ele ficou assim, ó. Agora que o líquido aumentou de densidade, o que acontece com o densímetro? Sobe mais. Só eu não estou medindo a forma correta, tá? Como eu falei com vocês, que é aqui no horizontal, porque é meio opaco, meio leitoso, aproveita, né? E eu também é difícil de enxergar, tá? É muito, muito pequenininha a escala. No laboratório eu uso uma lupa, mas tá 1,073.
talvez 72, talvez 74, eu vou arriscar aqui no 1,073 a densidade, tá joia? Então, eu venho aqui, ó. Massa específica é igual a 1,073 gramas por centímetro cúbico. Aí eu pego essa equação aqui, ó. O é igual a 0,0042 vezes T percentual mais 0,9985. Título percentual é igual à densidade, passa esse 0,9985 subtraindo e divido por 0,0042. Esse valor aqui, ó, é 1,073. E aí, se eu calcular o título e der errado, eu quebro a cara. (17,74). Vou botar uma casa decimal só, né? 17,7. Então, observem, bem um valor assim. Acho que eu estou fazendo em casa, aqui de maneira improvisada, sem tanto critério. Em um equipamento, 17,9. No outro equipamento, 17,7. Então, a gente vê que o resultado é bastante condizente, né? Se eu estivesse medindo certinho, usando esse densímetro de uma forma mais correta, talvez aqui fosse 1,074, por exemplo, que eu falei que poderia ser de 0,72 a 0,74, porque eu estava com dificuldade ali de ver a escala. Se fosse 1,074, está 19,97. Ou, se eu tivesse usado a equação lá do Libre, que tem mais casas decimais, talvez teria se aproximado mais o valor 17,9, né? Então, eu tinha sugerido aqui essa solução problema, esses dois valores de densidade, mas a gente pode resumir isso daqui, ó, para uma só. Essa solução problema, que eu preparei agora, deu a densidade 1,073. E aí, o teor aqui vai dar 17,7%. 73 deu. Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Estão me escutando? Sim, Esse relatório aí dá 5 páginas, né, professor? sem dúvida. Então, a questão do relatório, pessoal, se passar de 2 páginas, não tem problema não, tá? Mas não vai dar 5, não. Porque você vai fazer forma de tabela e gráfico, né? A tabela vai resumir muita informação. E o gráfico também. O meu já tá passando a acetona. Oi? O meu O meu da acetona deu 5 páginas. Nossa Mas eu Senhora. tô resumindo o meu também. Porque E aí? além de fazer todas as tabelas, eu fiz os cálculos também bonitinho, tudo bem detalhado. Só que eu tô Uhum. deixando completo para ele ficar bem, entendeu? Um laudo mesmo. Tá joia. Mas ele é Isso difícil, mas é aí. difícil de fazer, né? Fácil. Eu acho que eu só errei mesmo no objetivo, como você estava falando, eu faço um objetivo com introdução, porque eu aprendi quando eu fiz o meu TCC que o objetivo geral tem que ser bem complexo, então eu acho que eu errei nisso.
Aí, pessoal, eu deixei uns questionáriozinhos aqui, para vocês diferenciarem densidade de massa específica, determinar o teor de sacarose nas soluções problema, foi o que nós acabamos de fazer, né? E discutir sucintamente o que é regressão linear e coeficiente de determinação. Tá joia? Aí responder isso aqui lá no laudo técnico também, essas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Eu só estou tentando Ok. melhorar no detalhe mais a discussão, né? Porque aí no objetivo resumo e deixo mais detalhado a Isso, o discussão. resultado, Eu sei que discussão é a olhar parte mais importante do onde eu tenho que ter um laudo. olhar mais apurado. Isso aí. É o que você entendeu daquilo ali, né? É, Podemos encerrar? tranquilo. Próxima quinta, atendimento, tá? 8h10, para quem tiver dúvida. Tem o fórum geral lá, né? Sem ser no horário de atendimento, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no fórum. Tem as mensagens também, para vocês conversarem comigo. E a aula de hoje, eu praticamente já deixei ela, assim, semi-pronta aqui no Moodle. Se vocês olharem aqui. Já está organizadinho aqui, ó. Aula síncrona, eu já vou colocar daqui a pouco, se eu receber o link. E já tem um roteiro dessa prática. E esse envio do laudo técnico aqui, eu já posso deixar ele inativo. Já vou ativar aqui. Aí ele já aparece para vocês. Cuidado para não confundir, tá? O envio de hoje com o envio do relatório, tá? O envio, né, da prática passada, porque também o tema é parecido, massa específica e massa específica aqui. Cuidado para não enviar para o local errado, tá joia? Esse aqui é para o dia 26. Esse aqui para o dia 12. Tudo bem? Tudo bem. Tá joia, pessoal. Boa noite, então. Obrigado aí pela participação. Boa noite, professor. Tudo de bom. Boa noite, Um abração professor. para vocês.